Boa noite a todos. Que todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que aqueles, pedidos, aquelas orações, aquelas pessoas, que nos são caras, que possam, estar, em nossos pensamentos. E rogamos, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que possa nos conceder, um restante de sexta-feira abençoado, um final de semana também abençoado, e o que for, do nosso merecimento, que Jesus, possa trazer e entregar a nós. A lição de hoje, ela serve para nos trazer consolo e fortalecimento para as nossas fragilidades, E através dessas fragilidades, que possamos, compreendê-las e aplicá-las, tanto nas nossas vidas, quanto no nosso dia a dia. Porque como, a leitura do Evangelho hoje nos traz piedade filial. Honrai, ao nosso pai e à nossa mãe. O porquê é tão importante, esse mandamento que Jesus, deixou para nós. É através, do seio familiar que vamos aprender o amor. Então somos pessoas de vários temperamentos, cada um ao seu modo, cada um ao seu tempo. Então, com esses familiares, iremos aprender e compreender o que é o amor. E nós, vamos nos prepararmos, a cada dia mais para vivenciar esse amor. Porque amar aqueles, que estão às nossas voltas, que muitas das vezes não nos compreendem, não nos aceitam, às vezes que nos julgam, é tão difícil, não é tão fácil. E se não amarmos aqueles que nos trouxeram a vida, que nos deu a oportunidade de ter uma veste, de ter um corpo material, para podermos estarmos aqui e resgatarmos, um pouco dos nossos insucessos, um pouco dos nossos débitos. Se não amarmos a essas pessoas que nos deram amor, como é que poderemos amar ao próximo? Principalmente aquele que nada fez por nós. Então olha a importância. Se não amarmos a quem nos deu a vida, quem nos concedeu uma veste, não teremos como amar o nosso próximo. Então, é simplesmente elevar o nosso coração, refletir, pensar sobre tudo isso. Porque ninguém é perfeito, ninguém conhece todas as leis, todas as virtudes. E não somos capazes ainda de praticarmos todas essas virtudes. É por isso que Jesus nos convida a cada dia uma pequena melhora, um pequeno passo, um pequeno gesto de boa vontade, de querer mudar, de querer ser melhor, de querermos fazer algo diferente, moralmente e espiritualmente. Porque toda, gratidão que estivermos, não será capaz de retribuir a oportunidade fruída de estarmos aqui, nesse corpo material. Então Deus, Ele utiliza dessas ferramentas que são os nossos pais. Então, através desse instrumento de amor, estamos aqui. Podemos vivenciar os nossos dias
as nossas lutas, as nossas dores, as nossas alegrias. Através desta vestimenta, o nosso espírito possui uma matéria. E através dessa matéria, vamos evoluindo a cada dia. A cada dia deixamos algo que não é tão bom e vamos substituindo por aqueles elementos, aqueles sentimentos que nos são favoráveis e nos são úteis. Úteis no sentido de ajudar o próximo, de contribuir, de fortalecer, de ser elo, de sermos a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Então, é sermos benevolentes, sermos indulgentes para com as falhas que julgamos que o outro o tenha. E às vezes, quantas dessas falhas podem estar conosco e não com o outro? Porque temos, aquela mania de simplesmente julgarmos sermos melhores, sermos mais conhecedores e sermos os certos da história. O outro, pouco ou às vezes nem tem razão. Às vezes a razão só está conosco. Então é um ponto de vista diferente, um olhar diferente, que nos coloca numa situação de os certos, de sermos os corretos. E o outro sempre ali, a dever, a não ser o suficiente, a não ser bom para conosco, como julgamos que o outro deveria ser. Então, o carinho, o respeito contínuo não representa oferenda sequer compatível com aquele cuidado amoroso, com aquela assistência que recebemos desde o berço. Tanta delicadeza, tanta afeição, jamais irão corresponder à grandeza dos gestos, que muitas vezes os nossos pais têm para conosco. Gestos de sacrifício e abnegação, que demoradamente estiveram conosco, porque demoramos para nos fortalecer como bebês, de podermos dar os primeiros gestos, depois as primeiras falas, o primeiro passo, a primeira tarefa na escola, o de nos ensinarmos a sermos bons moralmente. Então, demoradamente, os nossos pais nos dedicam tempo, afeição, carinho. Deixam de ter muitas das coisas para que nós possamos ter. Perdem noite de sono, ficam preocupados, agoniados, porque às vezes em seu coração acham que poderiam ainda fazer mais por nós. Mas só o fato de servir como um instrumento, primeiramente a Deus, para nos dar a vida, nós é que deveríamos ser gratos. E, no entanto, esses pais demandam mais preocupação para conosco. Então é termos sempre esse cuidado de primeiramente agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade de termos um seio familiar, de termos pais amorosos,
e deram-nos este corpo, esta vestimenta. E os nossos deveres, como filhos, eles são intransferíveis. Não posso passar o meu cuidado de cuidar do meu pai para um estranho, para uma outra pessoa do seio familiar. Porque eles foram um instrumento de Deus nas nossas vidas. Um instrumento de amor. Esse instrumento que serve, de trâmite. Onde éramos espíritos, hoje somos uma alma, temos uma vestimenta, temos uma matéria. E ao qual o nosso espírito adquire patrimônios superiores. E através destes é que vamos resgatar esses pequenos débitos, os nossos compromissos, aquelas incompatibilidades que temos. Necessitamos desta vestimenta, porque só como espíritos não conseguiríamos, enquanto as pessoas à nossa volta estão encarnadas. Então temos que estarmos numa mesma matéria. Então é mais gratidão do que julgamento. E se falarmos também de toda essa gratidão, de todo esse amor, de toda essa benevolência, e se vier aquela pergunta, mas e aos pais que simplesmente procriam e fogem de toda a responsabilidade? Porém, não nos compete, como filhos, como pessoas, julgar-nos. Este julgamento é para Deus, que é o único capaz de fazer, que é justo, é sabedoria, é amor, é bondade, é perdão. Então nós, como os filhos, não devemos julgar. Mas o meu pai só me trouxe ao mundo, não cuida de mim, não demanda aquele cuidado de afeto e de carinho. Nós, como filhos, oramos a si mesmo por esta bênção, agradecemos e entregamos estes pais para Deus, que é justo. E se fracassarem no sagrado ministério? Não tem problema. Eles mesmos, se furtarão a consciência. E em forma de culpa, ali vai ser gerado. Então o próprio pai, a própria mãe, quando é falho, não precisa que ninguém nos aponte o dedo. Não precisa que ninguém vá lá e cutuque a ferida. Porque a própria consciência já o faz. A própria consciência já não o deixa ficar tranquilo. Pode que por um tempo, às vezes, ele não dê a devida importância de tão sagrado que é esse ministério. Mas ao longo do tempo, com o passar dos anos, a consciência vai ficando mais justa, mais apertada. E o sentimento de culpa ali surge. Até mesmo porque nós, como filhos, não temos a necessária lucidez e até mesmo a correção ou a postura para fazermos esses julgamentos. Quem somos nós para julgar os nossos pais? Não conhecemos as leis de causa e efeito. Até mesmo porque ninguém se une em um núcleo familiar
por acaso. Então, o nosso dever é sempre auxiliá-los por todos os meios que tiveram ao nosso alcance. Simplesmente. O que for do nosso alcance. Dispusermos desta boa vontade, deste mesmo amor para com os nossos pais. Este mesmo cuidado é um mínimo de devotamento e de renúncia. Até mesmo porque a ingratidão nossa, a nossa ingratidão como os filhos para com os nossos pais é um dos mais graves enganos que o espírito na nossa marcha evolutiva, no nosso processo de evolução, podemos o quê? Cometer. Porque se não amamos aquele que nos deu a vida, que nos deu uma vestimenta, não somos capazes de amar, de cuidar, de proteger ao nosso próximo. Então é simplesmente serenar o nosso coração, serenar a nossa mente, pararmos um pouco, refletirmos um pouquinho mais. É como eu disse, ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático, seja da família, dos amigos, sem justas e poderosas razões. Ninguém vem numa família por acaso, errou de endereço. Deus não é de Deus. Então, se estamos nesse núcleo familiar, temos ali afinidades espirituais, temos os ajustes necessários que precisamos vencer para podermos prosseguirmos em outras esferas evolutivas do nosso próprio eu. Então, descumprir, com os nossos deveres, com as nossas tarefas, que o amor e o reconhecimento nos impõem, é simplesmente postergar algo que seria lícito, algo que seria justo, e atrasando o nosso próprio desenvolvimento. Então, é termos em nossa mente amar e respeitar os nossos genitores de uma forma humana, de paternidade divina. Esse cuidado. E amar, às vezes, como a gente fala, ama, mas se a pessoa que às vezes é o nosso familiar não nos faz bem, às vezes ainda tem aqueles certos percalços, aquelas certas dores, a gente ama, ora, cuida, respeita. Não quer dizer que nessas desavenças também tenhamos que estar ligado ao outro para gerar mais brigas, mais confusões, mais atritos. Amar é orar pelo outro, dispor de cuidado, dispor de benevolência, de zelo, de afeto. Porque no momento certo, tudo tende a se ajeitar, tudo tende a melhorar, tudo tende a ficar mais claro, os temperamentos vão se igualando, o que às vezes era mais rígido, de alguma maneira passa a ficar mais dócil. O que às vezes faz um pouco de desentendido, passa a ter um pouco mais de verdade, um pouco mais de responsabilidade sobre as suas atitudes.
E dessa forma tentamos partir deste mundo material, do mundo espiritual, com uma carga menor de débitos. Não voltarmos tão carregados como viemos, mas deixar aqui um pouco da nossa evolução, um pouco da nossa compreensão, um pouco do nosso amor. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para termos só momentos de alegrias. Se temos débitos, se temos insucesso, como então teríamos só alegria? Só momentos de prazer? Então, nós mesmos somos capazes de analisarmos em nós o que eu preciso melhorar para conviver melhor no meu núcleo familiar. Será eu somente o dono da razão? Somente o certo? E se eu der um voto ao outro? Como ele se portaria? Como ficaria a nossa relação, a nossa intimidade? Mas enquanto nos achamos os corretos e os certos, não damos a oportunidade ao outro. Porque quando o outro nos aproxima, estamos armados na defensiva. O outro, ele perde aquela emoção, aquela vontade de melhorar, às vezes até de pedir desculpa às suas falhas, aos seus erros. Então é abrandarmos o nosso coração, deixar que os sentimentos tome mais conta do que a razão. Às vezes, e muitas das vezes, é melhor ter paz do que ter a razão. Já que estamos aqui para evoluirmos, para nos melhorarmos, para seguirmos um propósito melhor, é deixar essa armadura de egoísmo, da vaidade, de tudo saber e tentar compreender o outro. E se não for capaz, entregar para Deus em oração. Porque tudo que é do nosso merecimento vem até nós. Não precisamos fazermos malabarismos. Trabalhar sim, evoluir sim, esforçarmos sim, mas ficar de malabarismo por algo que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece a nossa intenção, vem até nós. E se não veio, é porque não era para ser nosso. Tem algo sempre melhor. Deus conhece o que necessitamos neste mundo material para evoluirmos. Ele sabe a quantidade exata do que nos dar, do que nos ofertar, do que nos oferecer. E quando algo pode acarretar de estarmos estagnados, parados, ele simplesmente coloca num canto, tira de lado. Porque ele sabe que como um pai bondoso, um pai amoroso, não seria bom para a nossa evolução. Então, se algo entrar em nossas vidas, que bom. A gratidão a Deus. Se algo sair, gratidão também a Deus, porque Ele conhece. E se estamos na mesma lição, repetidamente, os atos, os aconteceres, os dizeres, aí é que deve estar a nossa atenção. Porque há algo ali
necessita e precisa ser melhorado, seja de um lado ou de outro, mas necessita ser trabalhado. Quanto aos nossos pais, enquanto eles estão fortes, sadios, cheios de energia, o que poderemos lhes fazer? Podemos ser-lhes a companhia, a jovialidade, a alegria, o entretenimento. Podemos ser a motivação, o orgulho. Quando fracos, podemos ser a proteção e o socorro. Simplesmente, quantas das vezes os nossos pais se sentem enfraquecidos? Não podemos ser esse porto seguro, essa proteção, esse consolo de que ele necessita. Enquanto sadios, podemos presenteá-los com toda essa alegria e consideração, respeito, afeto. E se enfermos, dedicarmos com assistência, aquela assistência preciosa que irá confortar os seus corações. E jamais nos esquecermos que em qualquer situação ou em qualquer circunstância, sendo ela na maturidade ou na velhice, sempre afeiçoá-los mais uma vez aqueles que nos ofertaram um corpo, o qual este nos serve para o caminho evolutivo. Com o mínimo que podemos dispensar, expressando sempre o dever, enquanto temos aqui esse encontro, de estarmos investidos nessa matéria, para resgatarmos os nossos débitos, porque necessitamos dessa vestimenta, necessitamos deste corpo material. E Deus, em sua bondade e infinita sabedoria, une um casal, ao qual estaremos ali, estaremos aqui. Então é sempre essa importância de amarmos, respeitarmos e honrar aos nossos pais. É um equilíbrio de termos essa observância, de ter essa calmaria, de ter essa compreensão. Porque daí as outras virtudes nos será mais fácil. Se amamos, às vezes, por mais difícil que seja, aqueles que não nos compreendem, somos capazes de amarmos ao próximo. Somos capazes de praticarmos essa caridade, de praticarmos o amor, onde tudo dá e nada espera. Então que Jesus ele simplesmente possa acender em nosso coração essa chama de amor verdadeiro, a chama da gratidão, a chama da importância que é o instrumento de Deus, os nossos pais, nas nossas vidas. Não estamos aqui para ficarmos estagnados, alimentando qualquer sentimento que não seja o amor. Somos dotados de amor, dotados de luz, dotados de inteligência. Então, por que deixar outro sentimento aguçar em nós que não seja o carinho e o respeito? Então, que possamos
refletir sobre esses valores, sobre esses sentimentos e sobre esses mandamentos. Então fica essa palavra hoje para o nosso coração. Então vamos, neste momento, humildemente, rogar ao nosso Mestre Jesus, que também envolva a nós, os nossos pais, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que Ele possa trazer a luz esclarecedora e nos cubra com proteção, nos restabeleça a nossa paz, a nossa energia, nos fazendo a cada dia seres de amor e de compreensão. Que possamos ter mais afeto uns pelos outros. E que toda essa bondade do nosso Pai, toda a bondade do nosso Mestre, possa ir de encontro a cada um dos nossos irmãos necessitados, que precisem de amparo, de luz, de compreensão, de sabedoria, amor, discernimento. E que cada um, conforme o seu merecimento, Jesus possa entregar essas bênçãos em nossas e nas vidas dos nossos irmãos. Você pode...